Então, estou aqui para contar a segunda parte da minha vida, que eu me propus a contar, da minha história, do meu testemunho. E lá paramos que a minha irmã, ela pediu para mim aceitar Jesus. Eu aceitei a Jesus, ela pediu para me ajoelhar, eu ajoelhei. E ela fez uma oração e eu entreguei a minha vida ali para Jesus. E ali eu fui, no grupo jovem e da Igreja Universal, que eu tinha falado que eu estava procurando um lugar, e eu escutei na rádio que eles sempre faziam antes de começar o evento, a reunião, eles faziam uma chamada na rádio na época. Então eles fizeram essa chamada na rádio e eu escutei, passei ali pela rádio, escutei e eu fui no endereço. Chegando lá, eu fui no endereço certo, só que eu estava na frente da igreja, mas eu não conseguia ver, eu ficava pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu falei assim, poxa, mas é aqui o endereço, mas eu não estava conseguindo enxergar a igreja. Até que uma moça que estava do grupo jovem me viu ali procurando, olhando e tal. Daí ela assim, moça, você tá bem? Você tá procurando alguma coisa? Aí eu disse assim, não, eu tô procurando a Igreja Universal, eu vim no grupo jovem que eu vi na rádio. Aí ela assim, é aqui. Aí, é aqui mesmo, entra. E eu entrei. E eu gostei muito, do grupo jovem. E eu gostei demais. E eu me propus a vir mais vezes. Aí a próxima vez que eu fui, que eles falaram ali pra mim vir, foi na terça-feira. Daí na terça-feira era, não sei se ainda hoje ainda tem, porque era nos anos 90, nessa época. Então era a corrente dos 70 homens de Deus. E eu fui nessa corrente, era 3 horas da tarde, era a reunião das 3 horas da tarde, eu fui. E chegando lá, eu me deparei com, guerra do bem e o mal. E aquilo me impactou muito, porque os pastores ficavam orando, um passava o microfone pro outro, e aquela guerra, aquela gritando, sai capeta, sai você que tá aí, você que tá fazendo essa pessoa isso, você que tá fazendo essa pessoa aquilo, você que tá isso com essa pessoa, você que não sei o que, vamos, sai daí. Então aquilo me impactou de forma assim que eu chorei muito. Eu desabei a chorar vendo aquela guerra, aquela luta dos pastores mandando o mal sair, tentando libertar pessoas. Aquilo me impactou muito, porque eu não tinha nunca percebido isso, nunca tinha visto isso. E aquilo me impactou bastante e eu chorava muito. E eu passei por aquele corredor do começo até o fim, eu chorei, não tinha nem mais lágrimas para chorar. E eu chorei demais. E no final da reunião, eu fui para casa e eu percebi que logo na caminhada de eu indo para casa, eu percebi que eu estava leve, que saiu de mim um peso. Eu era uma pessoa muito fechada, muito grossa, gostava de ficar sozinha. Eu não gostava de estar com pessoas, eu ficava mais sozinha do que... E eu percebi que eu estava mais simpática, eu percebi que eu queria conversar com as pessoas, eu percebi que eu queria estar com pessoas. Inclusive até estava indo assim, passando pela pracinha Rui Barbosa ali na Curitiba, e veio uma mulher e me perguntou assim, aonde fica o ponto de ônibus e tal? Aí eu já falei para ela mais simpática, fica ali, a senhora quer que eu vou junto? Então eu queria conversar, eu queria estender o papo, eu queria conversar. Então eu tava muito diferente do que eu era antes, porque eu não queria nem saber de ninguém. Se alguém me perguntasse alguma coisa, eu malemar respondia, e se eu... É perigoso até eu falar que não sabia de nada e deixasse eu falava na minha cabeça, deixa outra pessoa dar informação, porque eu não queria papo, não queria conversa, eu queria ficar isolada. Então era esse o meu mundo, um mundo triste. Eu era, acho que, oprimida. Então saiu de mim aquela opressão, saiu de mim aquela peso assim. E no próximo episódio eu vou contar
como eu fiquei durante 6 anos na Igreja Universal e eu não faltei nenhum dia, eu fui todos os dias na igreja durante 6 anos. A Igreja Universal na época tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, pois eu fui todos os dias durante 6 anos, sem faltar um culto. E eu conto logo como é que foi toda essa trajetória da minha vida. Beijos, tchau!